O meu nome é Mafalda, tenho 37 anos, tenho 5 filhos, 4 tidos e um achado, mais velho. Tenho a Matilda com 11, a Frederica com 7, o Sancho com 3 e o Lobo com 7 meses. Todos foram amamentados sensivelmente até aos 3 anos. O Sancho do Carmo está quase a fazer 4, portanto está assim a bater o recorde. A Matilda deixou por ela ao fim de 3 anos e uns meses. A Frederica também deixou por ela ao fim de 3 anos e 3, 4 meses. O Sancho continua e o Lobo continua com 7 meses. Bem, os maiores desafios para mim foram todos diferentes, não é? Porque a Matilda foi a primeira. Portanto, tive a sorte de ter uma enfermeira especialista que também é CAM, a dar-me o curso de preparação para o parto, que eu tive muito pouco, porque eu vivia em São Tomé, então quando vim para Portugal tive pouco tempo no curso de preparação para o parto, mas ainda fiz bastantes aulas e especialmente as de amamentação, porque eu tinha uma certeza na minha vida. Eu ia amamentar. Ponto, não havia outra hipótese de todo. Tanto é que nunca comprei biberons, não comprei aquecedor de biberons, não comprei tetinas, não comprei nada disso. Ponto. A minha certeza era eu ia amamentar. Desce para onde desce, se nós fomos feitas para amamentar, eu ia amamentar. Ponto. Matilda não tinha percentil, não é? Matilda de peso não tinha percentil e, no entanto, o pediatra, não é? A favor da amamentação, que me aconselharam, aquelas coisas fantásticas. Não, completamente, mãe, a favor da amamentação. Mas se calhar a Matilda é melhor. E eu, não vai acontecer. E ele olhar para mim, tipo, mas é sempre assim tão assertivo e eu sou. O meu leite é o melhor, portanto, não vou andar aqui a comprar latas de leite que vou ser prejudicial para o ambiente, pode causar alergias ao bebê, mais cólicas, mais chatices. Eu moro em São Tomé, mais chatices para esterilizar YX ou Z, a temperatura correta, pardais ou ninho. Não, é mama e vai ter que funcionar. Quando eu digo que a Matilda não tinha percentil, a Matilda não era daqueles bebés com percentil 3, por exemplo. Não, nos livros antigos, como a Matilda era muito alta, não é? O percentil do peso dela ficava abaixo do 0, não é? Portanto, aquilo não era o suposto. Pronto, e porquê é que eu tinha esta certeza tão grande e sabia que o meu leite resultava e tinha que resultar? E de onde é que virá esta certeza? Eu penso que foi mesmo do que eu li acerca do leite materno e de não haver o leite materno fraco e de que o leite materno se adapta. E o que eu via, estando em São Tomé, é que as crianças que eram amamentadas, mesmo daquelas mães que eram muito magras, eram crianças que não tinham quase problemas nenhuns de saúde, e as crianças que bebiam leite de fórmula tinham carradas problemas de saúde. Portanto, para mim a evidência era mais do que certa que o leite materno era o melhor. E depois eu andei a fazer estudos por o resto da África. Portanto, eu via perfeitamente mães desnutridas a darem maminha e os filhos saudáveis, e via mães nutridas ou desnutridas a darem leite de fórmula e os filhos cheios de doenças. Portanto, não havia, quer dizer, estava aos meus olhos, era impossível eu negar que o melhor para a Matilda, estando ela com o peso ou não, que o leite era o melhor, era impossível negar isso. Não havia como, portanto, eu tinha essa certeza e essa certeza estava cá e acabou. E vou dar e ponto. Digam o que disserem, a coisa vai funcionar. Nem que eu tenha que ficar deitada com ela 24 sobre 24 horas com ela a mamar. O Sancho nasceu gordinho e cheguei à consulta de uma semana com ele, para ir fazer também, antes fui fazer o teste do pezinho, depois cheguei à consulta de uma semana com ele à enfermeira, que não me conhecia, e disse: o seu leite é muito bom, ele está bastante gordinho e aumentou muito, já recuperou do parto, não sei o quê. Eu disse: olha, é o mesmo leite que eu dava à mais velha e que na altura disseram que era fraco, porque ela não engordava à velocidade que o irmão engorda. E que, por sinal, a irmã antes dele também não. Portanto, não há aqui... O meu leite não mudou, porque eu continuo a ser a mesma pessoa, tirando da Matilda, que tinha outro tipo de alimentação, mas que era mais saudável, portanto, nem pode ser por aí. Por isso, depende muito dos bebés. Os desafios da Matilda, lá está, não é? Foi a subida de leite, que dos outros não tive, porque continuei sempre a ter leite, que é fantástico, não é? Portanto, foi a subida de leite, ficar com as maminhas enormes, não é? Parecia tipo uma boneca insuflável, duras. Portanto, os banhos, o pô-la a mamar, as couves, foram as minhas melhores amigas durante bastante tempo.
os duches de água quente, a pressão na maminha com as toalhas. Mas isto porque ao início esqueci-me um bocado do que a CAM me tinha dito. Apesar destas questões eu me lembrava-me da CAM, mas fui atrás da parvoeira que ouvimos durante anos e anos, que os bebés têm que mamar de X em X tempo e tem que se acordar o bebé para mamar e essas coisas todas, não é? A partir do momento em que a Mafalda leu o Bésame Mucho e teve outra vez outra consulta com a enfermeira Isabel, o que é que deu? Maminhas felizes da vida e Mafalda feliz da vida, não é? Porque não se pode receber as visitas de maminha ao Léo. Pois é, não é? E depois a Mafalda punha o sutiã e o que é que acontecia quando a Mafalda tem a pele muito sensível? Ficava aflita. Pronto, então maminhas ao Léo, deixou de ter tantas visitas, ora que chatice, não é? Deixou de pôr o bebé a dormir no seu berço também. Portanto, à noite ela não dormia tanto, sentia o cheiro da mama, mamava e esvaziava a mama. Começou a engordar mais também, não é? Portanto, houve aquela ideia peregrina do pediatra. Ela não está a engordar nada. Estava no ritmo dela, engordava o que ela tinha que engordar. A criança tem um metabolismo muito acelerado. Ainda hoje é magérrima, não é? E come feita uma adolescente, não é? Portanto, come bastante e continua magérrima. Portanto, era o metabolismo dela. Quando começou a engordar mais, porque também dormia ali ao lado da maminha, foi a criança que eu nem sequer sabia que tinha dado mamar à noite, porque ela era um autêntico self-service. Era mesmo boa a mamar, tipo, exatamente, sem me acordar. Estes todos depois acordavam para eu os ajeitar. E todos eles escolhiam as maminhas deles. Todos eles. Nunca, tipo, imagina eu ponho o Lopo deste lado, não é esta maminha que ele quer, tipo, não há aquela do qual é que foi a última que eu dei, esquece. Eu tentava-lhes dar a última que eu lhes tinha dado, não. Isto era conforme à vontade, não. Os meus filhos têm muita... Estas maminhas e eles têm aqui muita à vontade. Depois, a Frederica, quando nasceu eu não tive subida de leite, porque apesar da Matilda já não mamar, o que é que acontecia? A Matilda já não mamava, mas eu continuei a ter leite durante toda a gravidez. A Matilda deixou de mamar um bocadinho antes de eu engravidar. Portanto, nem foi nada aqui, mas eu nunca deixei de ter leite. Tenho leite seguido há 11 anos, a Matilda é dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Há 11 anos e 6 meses que eu tenho leite, que eu produzo leite. Portanto, eu acho que o meu corpo, toda a gente diz, que bom, agora dás de mamar a 2, vais emagrecer. Não. Eu nunca emagreci a dar de mamar, tipo, eu sempre engordei a dar de mamar. Eu nas gravidezes nem ganho assim muito peso, mas quando dou de mamar, eu tenho uma fome feita louca, tipo, não esqueçam. Eu como este mundo, o outro e o que há de vir. É tipo a loucura. Então, a dar de mamar a 2, eu pensei, olha que bom. Isto vai, mas pronto, a partir dos 6 meses, pronto, as coisas depois acalmam um bocado e eu acho que consigo emagrecer um bocado, não é? A Frederica irritava-se imenso com a mama, mas irritava-se mesmo, ralhava com a mama. A Frederica nasceu a ralhar, basicamente. Tanto é que eu, ao fim do segundo dia, que a Matilda nunca usou Xuxa, eu, ao fim do segundo dia, dei Xuxa à Frederica e parecia que a criança nunca tinha visto mais nada na vida, a não ser uma Xuxa. E então, quando queria comer, mamava. Quando queria sucção não nutritiva ou para dormir, era a Xuxa. Mas era lindo. À noite, ela agarrava-se à mama, mamava o que queria, depois acordava-me para eu lhe pôr a Xuxa na boca, punha-se a dormir, tinha fome, tirava a Xuxa, pedia-me a mama, eu dava-lhe a mama, ela queria fazer um intervalo na mama, pedia a Xuxa para fazer a tal sucção não nutritiva, já não queria mais a Xuxa, queria o resto da mama e pedia-me. Portanto, a Frederica não tive problemas nenhuns com a amamentação, porque já tinha leite, não senti nada. O leite transformou-se em colostro, o que eu tinha transformou-se em colostro naturalmente. Ela mamou. Pronto, houve esta questão da Xuxa, de eu perceber que ela precisava, tipo, porque ela irritava-se, ela ralhava com a maminha. Sabe-se o que é? Tipo, ela mamava, não é? E depois, de repente, já não queria, largava a maminha, começava a reclamar com a maminha, eu dava-lhe a maminha para ela chuchar, ela não queria a maminha para chuchar, assim que eu lhe dei uma Xuxa foi a melhor coisa do mundo, pronto. Agora arrependo-me um bocado de ter dado Xuxa, não porque ela ficou com uma acilar ou o que é que seja, mas está sempre a pôr coisas na boca. Aquela criança tem uma necessidade enorme de estar a pôr coisas na boca e a chuchar e não sei o quê. E largou a Xuxa naturalmente, no tempo dela, na paz, tudo... Pronto. O Sancho nasceu, a Frederica já ainda mamava.
E o mais giro de tudo é que a Frederica estava a deixar de mamar. Já não podia tantas vezes, mesmo à noite só dava ali uma pequenina chupadela e depois parava. E eu não forcei nada, que nesta altura, se calhar já, porque com a Matilde eu usei essa estratégia, não é? Quando ela começou a deixar, eu deixei também de oferecer. Mas na Frederica, como o irmão ia nascer dali a 2, 3 meses, eu não forcei nada, nem o deixar dormir connosco, nem o deixar de mamar, nem o largar a Xuxa. Porquê? Porque eu prefiro que seja um bocadinho mais tarde, mas não haja regressão, do que depois haver regressão. Achei que ia ser muito pior o haver a regressão, portanto, ela já não mamar e depois eu também já não estar habituada àquilo e ela voltar a mamar. Além de que eles perdem bastante o... Eu percebi com a Matilda que quando a Frederica nasceu, a Matilda tentou mamar e já tinha perdido o reflexo, não é? Portanto, com um bocado de medo que depois pudesse haver alguma questão com as regressões, achei que devia continuar a oferecer. E continuei a oferecer. Pronto. E foi giríssimo, porque ajudou bastante também ali a adaptação da subida de leite outra vez com o Sancho. Não tive, naturalmente, outra vez dores nenhumas, nem questão nenhuma, porque as mamas já estavam habituadas. Voltou ao colostro e foi giríssimo, porque a Frederica começou a mamar feita louca. Porque era muito mais doce. E ela dizia mesmo, o leite também agora é que está bom. Porque está docinho. E então era giríssimo assistir a isto, ela a dizer estas coisas. E pronto, e nunca houve questão nenhuma do irmão mamar ou não. Ela percebia que o irmão mamava muito mais vezes que ela e ficava feliz da vida a pôr o irmão a mamar. Era uma festa quando mamava com o irmão ao mesmo tempo quando lhe apetecia. À noite, para não haver aqui a questão do mano que tinha nascido, o pai ficava com o mano enquanto eu a adormecia e tinha o tempo dela, e às vezes o mano chorava um bocado e ela ouvia o mano a chorar, e então ela depois dizia: "Oh mãe, a mãe já pode ir ter com o mano, que eu já consigo adormecer sozinha, que já sou crescida." E então isto era bom porque nunca houve aqui questões entre irmãos. O Sancho nasceu em casa. Pronto. O Sancho nasceu em casa e então a Frederica ficou quase até ao Sancho nascer. E então pedi à minha mãe para vir buscar a Frederica, mas a minha mãe só veio buscar a Frederica, já estava eu quase a parir. Portanto, já estava eu quase a parir e a Frederica a pedir mama e a mamar, não era? Portanto, foi assim qualquer coisa. E o engraçado era que ela a mamar ajudava às contrações. Eu sentia muito mais as contrações, mas não sentia tanta dor. E agora que estou a falar disto e estou a pensar, de certeza que foi por causa da questão da ocitocina que nós produzimos quando estamos a dar de mamar e de todo o bem-estar quando estamos a dar de mamar, que ajudou a melhorar, não é? Se alguma vez estive na iminência de desistir, no final da gravidez do lopo, os meus mamilos estavam extremamente sensíveis, mas mesmo muito sensíveis, e doía-me horrores a dar maminha. Mas eu sabia que se parasse ali ia ser extremamente prejudicial para o Sancho. Não só por o irmão estar a nascer, mas porque ele ainda não estava preparado para deixar de mamar. E como eu tinha a perfeita noção que era por causa da gravidez, não é? Eu fiz um esforço enorme no último mês para aí da gravidez em manter a mama. De resto, nunca pensei em desistir, porque lá está. Desde a Matilda que eu tinha muito aquela coisa que a mama é o melhor para eles e para o meu corpo também. Portanto, vamos fazer isto funcionar. E eu tinha tudo para não dar certo, porque a Matilda nasceu pequena, dormia imenso, o pediatra ofereceu logo uma latinha para levarmos para casa, ao qual eu disse não, muito obrigada. A Matilda, depois de eu ter regressado a São Tomé ao fim de um mês, portanto eu regressei com ela com 29 dias, ao fim do mês ao fim de 15 dias, deixou-me de respirar. Não se sabe ainda o que é que aconteceu, mas deixou-me ali de respirar. Portanto, ali até vir outra vez a Portugal, porque foi uma semana, que era o voo, não engordou nada. Portanto, óbvio que outra vez mostraram com toda... Não se preocupe, é só para transição. Quer dizer, uma pessoa está farta de saber só por transição há pouquíssimos casos de sucesso, não é? Portanto, eu disse, não, ela acabou, vai mamar e ponto. Não há qualquer dúvida que vai mamar. Claro que o meu leite era aguado, ainda por cima apareceu-me logo o período passado um mês. Está a ver como tem pouca prolactina. Eu não. O período veio. Ponto. Isto não tem nada a ver com a prolactina ou não do leite, não é? Todos eles, menos o lobo, que foi ao fim de 4 meses, todos eles ao fim de um mês, vem a menstruação. E eu continuei a dar de mamar e todos eles cresceram bem, não é? Cresceram no seu ritmo. A Frederica então era linda. A Frederica ou crescia em centímetros ou engordava.
não é? E eu aí tive uma médica fantástica, a minha médica no centro de saúde era inglesa, portanto tinha uma visão totalmente diferente, inclusivamente quando eu disse que ia fazer o parto do Sancho em casa, ela achou fantástica, uma opção fantástica, dado o meu caso e o meu historial, não é? A Frederica, óbvio que a primeira enfermeira que a viu, ela não engordou nada, e eu, mas cresceu, não cresceu? Mas está bem, não está? Está bastante reativa, não está? Mas não engordou. E eu, sim, mas está reativa. Quando chora, chora a sério. Quando está acordada. Bem, portanto, e entrou a médica e disse, não há problema. Esta também sabe o que é que faz. Não é? Portanto, estas questões de olhar para todos os sinais do bebê, não só para um peso ou só para uma estatura, é importantíssimo. Portanto, nunca pensei alguma vez em ir desistir. E quando dizem, o Sancho está muito grande, eu, porquê? A idade de mama é por volta dos 6, 7 anos, por estudos antropológicos, portanto, ainda tem mais 3, pelo menos, não é? Nunca me tinham questionado o porquê de estar tão certa que queria amamentar. Portanto, nunca me tinha questionado o porquê que eu estava tão certa que queria amamentar, e então comecei a perceber que era mesmo pela minha experiência. E muitas vezes, quando eu falo de que existe a OMS diz que pelo menos até aos 2 anos, se deve amamentar, porque faz maiores... Vem-me sempre com, mas isso é porque a OMS emite recomendações para todo o mundo, e para todo o mundo, claro que tem que ter em conta, os países em vias de desenvolvimento não têm outro tipo de leite. Eu só pergunto assim, ouça lá, isto, quer dizer, nós somos animais. Não há como, a partir do momento em que temos filhos, não há como não perceber que nós somos mesmo animais. A maneira como eles fazem o crawling para a mama, a maneira como eles nos reconhecem, a maneira como eles têm questões inatas, a maneira como todos eles, todo o ser humano tem determinadas questões ao nível do desenvolvimento quando crescem. O dizerem determinadas palavras de determinada maneira, em qualquer língua, acontece. Isto só vem porque nós somos uma mesma espécie. Portanto, é impossível não dizerem que nós somos animais. E nós, sendo animais, é impossível não ser o melhor para os nossos filhos aquilo que nós produzimos. E que ainda por cima produzimos à medida das necessidades deles. Aqui na linha do animal, as mamas, não é? As mamas é sempre aquele bicho de 7 cabeças, não é? Para já, dizer mamas, não é? Dizer mamas e não dizer maminhas e seios, não é? Mamas. Pronto, nós damos uma conotação extremamente sexual às mamas. A nossa esfera materna e a nossa esfera pessoal e de mulher não têm que ser dissociadas. Não têm que ser dissociadas. Portanto, a mama pode ser mama deles mamarem e de se nutrirem e de terem conforto e de terem mimo e de curar as feridas, etc. Como também podem ser, sem qualquer dúvida, o prazer da mulher, o prazer na interação sexual. Claro que às vezes estou um bocado mais sensível nos mamilos. Portanto, não me apetece tanto que me mexam nos mamilos, não é? Mas, quer dizer, a mama é enorme, não é? Então eu tenho aqui umas maminhas bastante avantajadas, portanto não precisam de ir aos mamilos para eu ter satisfação sexual, não é? O resto da mama pode ser, portanto, vai flutuando. Mas não, eu penso que é muito importante haver esta questão de que a mãe, nós mulheres somos mulheres e somos mães. E o nosso corpo pode exercer perfeitamente a mesma função, as duas funções ao mesmo tempo. E eu acho que é importantíssimo falar destas questões, porque às vezes as mulheres parece que se anulam e eu vejo toda a gente me pergunta: as relações sexuais já começaram? Amigo, tipo, ao fim de 2, 3 dias. Então, ao fim de 2, 3 dias, eu não tive lacerações, não tive pontos, nenhum. Quer dizer, já me sentia otimamente. Quer dizer, às vezes não foi como penetração, mas, por amor de Deus, um orgasmo para uma pessoa, e não tem que haver penetração para haver relação sexual, não é? É a questão do afeto e dos carinhos, não é? E do sexo oral, que é ótimo, que é fantástico, porque há todo um stress depois num pós-parto, não é? De conseguir voltar
à nossa vida, na questão do, às vezes nem é tantas dores, ou é o nós reencontrarmos. E eu acho que para mim a parte sexual é extremamente importante porque nos voltamos a sentir mulheres. Para além de mães, que nos sentimos muito e queremos nos sentir, e é ótimo que nos sintamos, também é bom sentirmos mulheres, não é? Pelo menos a ter uns bons orgasmos para destressar isto com o confinamento. 2 confinamentos seguidos. Crianças em telescola, não é? Um primeiro ano e um quinto ano. Outro com 3 anos a precisar. Um recém-nascido, amigos. Se não for, quer dizer, claro, depois também foram os chocolates, não é? Mas para isso é preferível um orgasmo, não é verdade? Cada bebê é um bebê. Mas é completamente diferente. A experiência da amamentação de todos eles, apesar de ter sido leve, porque também eu encaro a coisa como leve, não é? Com ele já ia fazendo mastite, por exemplo, e percebi que se o mudar de posição, mamar, usar então a posição do Reiby, que é a que menos ele usa, que menos eles costumam fazer, não é? Que faz com que estimule mais os gânglios deste lado, não é? E, portanto, ajuda a coisa a fluir melhor. Portanto, eu acho que há sempre. Eu, por exemplo, da Frederica, da Matilda, usei umas conchas por causa do leite sair e, entretanto, agora descobri que o melhor, se me acontecesse outra vez a mesma coisa, porque eu estava com os mamilos muito agratados e na altura, além das couves e não sei o que, eram umas conchas, percebi que o ideal, além de andar com elas ao léu, são umas conchas de prata. Portanto, eu acho que está sempre tanta coisa a descobrir e este mundo agora é um mundo tão novo, parece um mundo tão novo, é tão antigo, mas como se perdeu esse animal que estava em nós e parece que era uma coisa má a amamentar, não é? E como se a fórmula é que era e essas coisas todas. Felizmente já existe a ciência que nos ajuda a descobrir outras coisas e por isso é que eu, a todas as mães que me questionam ou que estão com dificuldades em amamentação, eu, em vez de dar a minha opinião pessoal, digo sempre, ouça, recorra a uma CAM. E é o meu melhor conselho que posso dar, sempre a uma mãe que está com problemas de amamentação. Mas a pediatra, não, esqueça. O pediatra, o ESMO, o obstetra, o que é que seja, eles não têm horas suficientes de amamentação para conhecer a mama, para conhecer o bebê, para conhecer a fisiologia de um e do outro, para conhecer a fisiologia da mãe. E entre mama e amamentação há sempre 2 intervenientes, quando não há 3 no meu caso, não é? Que muda as variáveis todas assim de repente. Tal como muda a variável da mulher aos 27 anos, aos 37, ou aos 30, ou aos 40. Além da idade, muda a atividade profissional que tem, muda a atividade física que tem, muda o estilo de vida que tem, não é? Portanto, se existem hoje em dia profissionais, recorram a eles. Mas mesmo.